Bom dia na paz do Senhor Jesus, Pastor Levi falando aqui. Hoje eu estou aqui para falar sobre o levita e a concubina. Essa história está exarada aí na Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Aí você vai lá no capítulo 21, versículo 25. Capítulo 21, versículo 25, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essa é a história do levita e da concubina. O levita foi para as terras de Efraim, próximo de Belém de Judá, e pegou para si uma concubina. Isso era comum naquele tempo, onde as pessoas eram julgadas, Israel era julgada por juízes. Cada um fazia o que era reto aos seus olhos, certo? O povo abandonou a direção de Deus. E por esse motivo deles fazerem aquilo que dava no seu coração, a expressão hoje é o que dava na telha, né? Inclusive o salmista e proverbista Salomão, capítulo 12, se não me falha a memória, de Provérbios, de Eclesiastes, retifico, ele diz assim: anda pelo caminho do teu coração, faz o que você quiser da sua vida, porém saiba que Deus te trará a juízo. E esse levita, ele tomou para si uma concubina, coisa que Deus nunca concordou. Deus sempre prezou pela família, né? O homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os israelitas, eles desobedeceram a Deus andando segundo o propósito do seu coração. E este levita, que foi a tribo separada para cuidar da casa de Deus, certo? O levita, aquele que deveria se santificar para levar o povo, os pecados do povo diante de Deus, para santificar-se, para posteriormente buscar santificação dos pecados do povo diante de Deus, eles resolvem andar pelo caminho do seu coração. E ele pega essa concubina, e a concubina cometeu atos absurdos contra ele, e resolveu voltar para a casa do seu pai. Depois de 4 meses, ele vai atrás da concubina e chegando lá, o pai recebe. O concubinato era como se fosse um segundo casamento, mais inferior ao primeiro casamento, ok? Isso é coisa do coração do homem. Isso são coisas da mente humana, maligna, perversa, corrompida do ser humano. E ele foi para trazer a sua esposa de volta, e o sogro dele disse que ele ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia ele disse: não, agora vamos embora. E o levita estava com o seu servo, levita, seu servo e a concubina. Pegaram a estrada e disseram: olha, nós não vamos chegar a tempo na nossa cidade, porém nós vamos encostar aqui em Jebus, mas em Jebus é uma terra de homens perversos. Ainda Jerusalém, Jebus, que é Jerusalém, ainda era habitada pelos jebuseus, não existia ali israelitas. Então, com medo, eles disseram assim: não vamos pernoitar aí, vamos passar para Gibeá, terra de Benjamim. Lá é um povo da nossa dos nossos, né? Somos irmãos. Chegando lá, um homem de idade disseram assim: olha, vocês não podem ficar aqui, há muito perigo aqui, vamos para minha casa, vocês vão se hospedar lá. E eles foram. Só que quando chegaram lá, os homens daquela cidade bateram na porta e disseram: olha, nós queremos esse homem que entrou, esses homens que entraram na tua casa, colocam para cá, porque eles ainda estavam com as suas mentes corrompidas, assim como aconteceu em Sodoma. Eles queriam
ter relações homossexuais com aquele levita e o seu servo. E o senhor da casa disse assim: olha, não cometam esse absurdo, eu tenho aqui uma filha virgem e a concubina do levita. Tomem elas, porque a mulher, para aquela época, ela não tinha valor algum, era como um objeto. Inclusive, o próprio levita tomou ela como um objeto de prazer. Ele ficou sem a concubina e ele voltou para retornar aos seus momentos de prazeres. É tão tanto que ele não deu valor à concubina que, ao entregar a concubina para os homens perversos de Benjamim, eles provavelmente, é o que se percebe da leitura que a gente faz do capítulo 19 até o capítulo 20, é que eles dormiram e pela manhã a mulher, a concubina, estava no limiar da porta, ela estava no batente da porta. E ele, se levantando, pegou ela e percebeu que ela estava falecendo. Eles cometeram atrocidades com aquela mulher. Ele pega ela, coloca no seu jumento com o seu servo e vai para a sua casa. Chegando em casa, ele friamente, ele corta, ele despedaça ela em 12 partes e envia às 12 tribos de Israel. Ele causa uma guerra civil, contando uma história, tirando a sua insensatez, a sua frieza, contando uma história maquiada. E isso acontece por causa da dureza do coração do homem, porque o homem não se subjuga ao desejo de Deus, não busca primeiramente saber qual é a vontade de Deus. E os homens de Israel, das tribos de Israel, eles não perguntaram para Deus se eles podiam ir guerrear contra Benjamim, uma das tribos de Israel. E o levita incita a ira das 11 tribos contra os seus irmãos, com falsas informações. A informação não foi passada como deveria ser passada, o que aconteceu, qual foi a omissão do levita. Ele nem deveria estar com essa concubina. E os outros, como eles estavam andando segundo o coração, não tinha rei, não tinha um líder, eles faziam o que eles decidiam fazer, não consultavam a Deus, o que eles fizeram? Senhor, nós vamos. Eles não pediram autorização, eles só disseram que iam guerrear. E eles quase extirpam uma das tribos de Israel por causa de uma história mal contada. Verdades por metade. E acontece que Benjamim quase que foi varrida das tribos de Israel, por causa que os homens deixaram de consultar a Deus para tomar as decisões. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Por isso, quando for fazer algo, peça a direção de Deus, peça confirmação, para que depois você não seja chamado para ser responsabilizado por aquilo que você, pela sua omissão, pela sua insensatez. Essa é a mensagem que fica aqui do levita e da concubina. É uma história muito forte que deixa aqui exemplos para nós nos dias de hoje. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.